Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui, ainda no módulo 3, para a certificação CPA20, a gente vai estudar as taxas de juros. A gente vai ver quais são as taxas de juros que a gente tem aqui no país, as mais importantes, e como elas são calculadas. Então, bora lá. Um fator importante que os agentes econômicos eles ficam de olho é o custo do dinheiro, conhecido como taxa de juros. Sim, o preço do dinheiro é os juros que são cobrados. Assim, se a taxa de juros ela está lá para cima, isso significa que o dinheiro está caro. Eu não vou pegar dinheiro emprestado porque o custo do dinheiro está alto. Agora, se a taxa de juros baixou, aí faz mais sentido talvez eu pegar esse dinheiro emprestado, porque o dinheiro ele ficou mais barato, está mais barato eu pegar dinheiro emprestado. Essa é a ideia. Bom, assim, se as empresas pensam em investir, aumentando seu maquinário ou contratando mais mão de obra, por exemplo, elas olharão como a taxa de juros está naquele momento para fazer a sua decisão. Eu, quando falei ali que vou pensar se pego ou não dinheiro emprestado, sou uma pessoa física, mas as empresas também, elas ficam de olho aí no preço do dinheiro para saber se elas vão investir ou se elas vão segurar a sua produção. Porque se a taxa de juros estiver muito alta, talvez seja melhor elas esperar um outro momento, porque o retorno que elas vão ter desse investimento que elas fizeram aqui talvez não seja o suficiente para lucrar de forma satisfatória. Agora, se a taxa baixar, aí sim elas vão ser mais estimuladas a comprar esse maquinário, a contratar mais gente. Bom, primeira dessas taxas que a gente vai ver é a Selic Over. E para explicar isso, eu quero que vocês imaginem duas instituições financeiras, tais como elas estão representadas aqui no slide. Pense o seguinte, a gente já viu, quando estudou o Sistema Financeiro Nacional, que as instituições financeiras elas fazem muito aquele trabalho de intermediação, que é captando os recursos do agente superavitário e emprestando para os deficitários. Elas fazem isso diversas vezes no dia. E pode ser que lá, em determinado dia, ela tenha emprestado mais do que captado. Nesse sentido, ela vai ficar com caixa negativo. Só que o detalhe é que ela não pode ficar com caixa negativo. Então, o que ela faz para corrigir isso? Uma opção que ela tem é de pedir para outra instituição financeira um dinheiro emprestado. E aí ela vai utilizar esse dinheiro para aquele dia para colocar o caixa dela em ordem. Bom, essa é uma opção. A Selic Over, a gente vai ver que é a média dessas negociações. Então aqui representado para vocês a gente tem a instituição financeira A e quando ela pede o dinheiro, ela manda um título público federal como garantia dessa operação. A instituição financeira aqui que está emprestando dinheiro recebe esse título e manda a grana de volta. E essa instituição, então, ela consegue deixar o seu caixa em dia. A gente diz que esse tipo de operação aqui ela é compromissada. Porque no dia seguinte, essa instituição aqui que ficou com o título público federal vai mandar o título público federal de volta e essa que ficou com a grana vai mandar a grana de volta. Ou seja, essa operação, via de regra, ela dura um dia só. E ela se chama operação compromissada porque elas têm o compromisso de entregar o título de volta e a outra de levar o dinheiro de volta para quem emprestou. Por isso que se chama compromissado. E por que é só de um dia? Bom, porque no outro dia pode ser que ela capte mais do que empreste e consiga regularizar o seu caixa. A ideia é que elas vão olhar isso dia a dia, pode ser que a realidade mude, então não faz sentido pegar um empréstimo de muito mais tempo. Bom, a Selic Over, como eu disse, ela vai ser a média desse tipo de negociação aqui que acontece entre as instituições financeiras. E daí está aqui a definição dela. É a taxa média das operações de financiamento de um dia compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Compromissadas porque tem essa obrigação aqui de retornar à posição anterior. E lastreadas porque elas utilizam o título público federal como garantia. Ponderadas ainda, realizadas no Selic. Percebam, aqui é fácil confundir, né? O nome da taxa é taxa Selic Over. E elas são apuradas no Selic. O Selic, nesse caso, é aquele sistema que a gente viu lá no módulo 1, de liquidação e custódia dos títulos públicos federais. É uma clearing house. Então, cuidado para não confundir. A taxa Selic Over é uma coisa, o Selic é outra. E essas negociações acontecem justamente no Selic. Por isso que recebe o nome de taxa Selic Over. Bom, em caso de inadimplência, ou seja, essa instituição financeira que não pagou de volta a grana, as instituições emprestadoras elas podem ficar com os títulos públicos, porque o próprio título público federal ele tem lá a remuneração que é dada pelo governo. Bom, é daí que nasce a taxa Selic Over, através da média dessas negociações. A gente tem outra taxa
que é a taxa DI. E a gente já vai explicar, deixa eu só colocar esses pontos aqui. A taxa é divulgada todos os dias, aproximadamente às 9 da manhã. Sempre no dia seguinte ao dia da referência. Ou seja, isso daqui aconteceu na segunda, né? A média é apurada também na segunda, só que é divulgada a taxa apenas na terça, pela parte da manhã, referente à segunda-feira que já se passou. Não confunda a taxa Selic Over com a taxa Selic Meta. Essa é determinada pelo cupom. Ou seja, já estou trazendo um outro conceito de Selic aí. A gente tem a Selic Over, que é essa média aqui que aconteceu nas negociações. Tem o Selic, que é o Sistema Especial de Custódia e Liquidação. E tem ainda a meta da taxa Selic, que quando a gente estudar o cupom, a gente vai ver que essa meta da taxa Selic é determinada por esse Comitê de Política Monetária. É o quanto que ele deseja que a taxa Selic Over ela esteja durante um período aí de tempo, certo? Então, o Copom ele determina qual que é a meta para essa taxa aqui, para a taxa Selic Over. Bom, e agora, né? Agora sim, falando da taxa DI, uma das opções que a gente viu que as instituições financeiras elas têm para corrigir o caixa negativo é fazer esse empréstimo com garantias de títulos públicos federais. Mas elas, ao invés de utilizar título público federal, também podem utilizar um título privado. E nesse caso, elas mesmas emitem esse título. E esse título é esse daqui, que é o CDI. É um certificado de depósito interfinanceiro. Então, essa instituição financeira aqui vai mandar o título dela para essa outra instituição e essa vai mandar a grana de volta. A lógica é praticamente a mesma. Então, a diferença é que ele é um título privado, emitido por uma instituição financeira e vendido a outra com compromisso de recompra. É a mesma ideia. No dia seguinte, elas vão inverter as posições aqui. Por isso que existe esse compromisso, que auxilia no fechamento de caixa. Ele não pode ser vendido. Quem que não pode ser vendido? O CDI. Não pode ser vendido a investidores e não possui cobrança de impostos. Então, eu, pessoa física, não posso ir lá na instituição financeira e pedir um CDI. Não, o CDI, ele até recebe esse nome de interfinanceiro porque ele é entre instituições. E, além disso, ele também não tem a cobrança de imposto de renda. Acho que esse aí é um detalhe que o pessoal geralmente não fala. Bom, percebo então aqui que a situação é a mesma. O que muda é o título. E dessa taxa aqui vai nascer a taxa DI. Se antes a gente calculava a média e resultava no Selic Over, quando eram utilizados títulos públicos federais aqui, que eram custodiados lá no Selic, agora a gente tem a definição da taxa DI, que é outra taxa também que a gente utiliza aqui no mercado financeiro. Outra taxa bastante conhecida pelos investidores e participantes do mercado é a taxa DI, CETIP Over, essa é o grupo. Por que CETIP Over? Porque daí é apurada no CETIP. Esse daqui é apurada no Selic, esse daqui no CETIP. Bom, popularmente chamada apenas de taxa DI. Ela é calculada pela B3 e reflete a média das taxas de juros cobradas entre instituições do mercado interbancário e nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros pré-fixados com prazo de um dia útil, registradas e liquidadas pelo sistema da B3. Então, o CETIP ele está dentro da B3. Detalhe aqui é de que é isso aí. As operações de emissão de depósitos interfinanceiros prefixados com prazo de um dia útil registradas e liquidadas no sistema do B3. Achei que tinha mais alguma coisinha aí para falar para vocês, mas acho que é isso aí. Bom, se eu lembrar, eu falo. Continuando aqui, agora a gente tem a taxa referencial, que é a TR. Ela é calculada pelo Banco Central, com base na média das taxas de juros negociadas no mercado secundário com letras de Tesouro Nacional, as LTNs, conforme metodologia própria. Então é uma outra taxa que a gente tem aí no nosso mercado. Essa é calculada pelo Banco Central, com média, com base na média das taxas de juros negociadas no mercado secundário. Só que detalhe, a TR tem mais um detalhezinho, percebam, essa média é denominada TBF, mas ainda para se chegar na TR é necessário aplicar um redutor. Cuidado então, a média das taxas de juros negociadas no mercado secundário com LTN recebe o nome de TBF. E depois da TBF ainda se aplica um redutor para se chegar então na TR. Ela é utilizada principalmente, a TR, né, no cálculo do saldo devedor de financiamentos imobiliários. Então, ou seja, o cara foi lá, fez um empréstimo imobiliário, por exemplo, a correção desse empréstimo aí anualmente vai se dar através da TR. Ela não é uma taxa que ela tem um valor tão alto assim que nem essas outras taxas. Geralmente ela fica aí bem próximo de zero.
E além disso, né, na remuneração da caderneta de poupança, depois quando a gente estudar a poupança, a gente vai ver que parte da remuneração da poupança é a TR, e na remuneração das contas vinculadas ao FGTS. Bom, pessoal, essas aí são as 3 taxas, então, as principais que a gente utiliza, mas tem outras, né, como exemplo aí da taxa básica financeira. As que a nossa querida Ambima cobra para a prova são essas 3 aqui, então tem que saber o conceito delas. A Selic é apurada no Selic, a taxa DI é apurada no CETIP através da B3, e por fim, a nossa outra taxa ali, a referencial, ela é calculada pelo Bacen com média ali nas negociações de LTN, aplicada aquele redutor para então se chegar na TR. Pessoal, até a próxima aula. Valeu!